A justiça condenou um bombeiro militar por estupro de vulnerável. O crime ocorreu contra um menino de apenas 11 anos de idade, uma criança. Eu vou voltar a chamar o repórter Paulo Edson, que vai trazer as informações, porque o que a gente quer saber é o seguinte: o militar estava preso desde o ano passado, é isso mesmo, Paulo? Exatamente, Isis. O militar, identificado como Ricardo de Lima, ele está preso desde o dia 27 de julho do ano passado. E a polícia, após investigação, descobriu que ele era uma pessoa de confiança da família. Ou seja, sempre aquela história, né? Sempre o lobo está entre ali os cordeiros. Então, nesse caso, a história voltou a se repetir. A polícia recebeu uma denúncia de que essa criança estaria sendo aliciada por esse militar, esse subtenente do Corpo de Bombeiros, e ao fazer uma batida lá na casa dele, na residência dele, no Trairi, né, litoral oeste aqui do estado, a polícia flagrou ele com o menino de apenas 11 anos de idade, que, segundo o relato da polícia, o garoto estaria na cama desse militar, despido entre os lençóis e com sinais de que havia praticado, segundo palavras da polícia, atos libidinosos. Então, após esse flagrante, esse militar, o Ricardo de Lima, ele foi preso e desde então vinha esperando o julgamento. E o julgamento aconteceu e ele foi condenado a 10 anos e 7 meses, isso na primeira instância. Então ele vai ainda recorrer, a defesa dele já se pronunciou, disse que vai recorrer, inclusive, Isis, além da ação penal, ele também passou por uma ação administrativa e foi condenado também perdendo o cargo público. Fato que também a defesa dele já se pronunciou, disse que vai esperar a conclusão de todo o trâmite administrativo para só então saber se irá recorrer ou não a essa outra condenação na esfera administrativa. E como é que ele se aproximou dessa criança? Ele, por já ser amigo dos familiares desse garoto, que tinha uma situação de vulnerabilidade social, se aproveitava dessa situação, oferecendo dinheiro e também brinquedos para esse menino. Então, quando ele tinha oportunidade, levava essa criança de apenas 11 anos de idade para a casa dele, a família deixava, por achar ele uma pessoa de confiança, uma pessoa fora de qualquer risco de perigo para esse menino, mas que infelizmente ele aproveitava toda essa confiança para exatamente cometer esse crime de estupro de vulnerável. Repito, com a condenação, ele vai, caso a condenação seja confirmada na próxima instância, né, na segunda instância, ele vai cumprir 10 anos e 7 meses de prisão, Isis. Além da monstruosidade, a crueldade, né, Paulo, diante das circunstâncias em que essa criança vive. É muita maldade você se aproveitar, primeiro, da inocência, né, que para mim é o pior, que é o mais imundo, que é o mais nojento, que é imperdoável. Primeiro, da inocência. E segundo, da condição social desse menino, coitado, que talvez via nesse rapaz a solução para a fome, a solução para a diversão, enquanto que essa criança estava sendo abusada. Então aí, Paulo, a gente tem aqui a importante papel e missão de orientar os pais, de orientar as crianças que nos assistem, porque a gente tem um público infantil muito grande também, para ficar atenta. Porque, infelizmente, a inocência acaba fazendo com que essas crianças sejam alvos, sejam vítimas desse tipo de monstro que está no meio da sociedade, dentro das nossas casas, dentro da sua casa, podendo terminar até de uma forma mais trágica, né, Paulo? Exatamente, Isis. É bom até a gente lembrar, como você costuma sempre destacar quando a gente traz casos desse tipo, que é importante que os pais percebam os sinais. Quando a criança, provavelmente, no caso desse garoto de 11 anos, ele provavelmente tinha muito espaço, muita liberdade com esse subtenente do Corpo de Bombeiros. Então é bom ficar atento quando a criança insiste demais em estar próximo do molestador, ou mesmo o contrário, né? Quando a criança se sente acuada, se sente constrangida. Então qualquer mudança de comportamento que a criança venha a ter, é bom sempre um pai, um parente ficar atento e sempre perguntar para a vítima, no caso aí essa criança de 11 anos, infelizmente que aconteceu esse fato, é sempre importante perguntar para as crianças o que é que aconteceu para essa mudança de comportamento. Lógico, perguntando de uma forma que a criança se sinta o mais
segura possível para que ela possa relatar o que tudo aconteceu. Inclusive, Isis, voltando aqui ao relato desse menino de 11 anos, segundo aqui o documento, o depoimento que essa criança realizou lá em Trairi, ele disse no primeiro momento que sim, havia praticado atos libidinosos com esse subtenente, mas já depois no fórum ele negou. E o que indica que essa criança provavelmente, até por uma questão de vergonha, né, tenha voltado atrás. Mas é importante que a denúncia ela se mantenha para que, como você já disse, casos assim não venham a se repetir. E sempre ficar atento que, infelizmente, na maioria dos casos, na maioria das vezes, em 90% das vezes, é sempre alguém muito próximo à família. Então é sempre bom ficar atento. É isso aí, Ruquinho.